Queridos irmãos, a oração que abre, por assim dizer, a liturgia da Santa Missa, aquela que fazemos depois do hino de louvor, tem tradicionalmente o nome de oração coleta. Por quê? Porque nela se recolhem todas as intenções da igreja. Antigamente, quando o sacerdote dizia oremos, então os fiéis rezavam, cada um por si, apresentando a Deus os seus pedidos, as suas súplicas, as suas necessidades. Então, encerrando essa oração e como que recolhendo todas as orações num único clamor, o sacerdote recitava a oração coleta, que até hoje nós recitamos na Santa Missa. E a oração coleta de hoje, de certo, recolhe de maneira providencial as intenções do mundo nesses dias. Ela diz: fazer a Deus que os acontecimentos do mundo decorram na vossa paz, e a vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. O Evangelho começa com essa pergunta de Jesus: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Pois é isso que nós estamos vendo. Homens cegos pelo desejo de poder, pela vontade de supremacia, pela insanidade, pela loucura. Ontem mesmo eu via uma análise política em que o comentador dizia: ora, mas nós não podemos avançar sem que haja guerra. A história humana só avança quando acontecem guerras. Só uma pessoa insensata pode dizer uma coisa dessas, especialmente diante do que se chama guerra, com todo o arsenal atômico que existe nos países em questão. Nós não estamos mais falando de briga entre pessoas, entre indivíduos com espada ou apenas com tiros. Nós estamos diante da possibilidade de uma guerra nuclear. É algo realmente pavoroso, em que muitos já disseram que diante de tal coisa, possivelmente, a maior parte da humanidade pode morrer. Não é uma brincadeira. Por isso, nós precisamos rezar, porque só Deus pode tocar no coração dessas pessoas a fim de que acordem da sua cegueira. Pois o homem pode chegar a esse ponto, a um nível em que ele está tão determinado pela vontade de poder, pelo desejo de supremacia, que ele não meça as consequências, ele simplesmente vai agindo pelo impulso da impavidez, a tal ponto que chega um momento em que parece que tanto faz. Jesus diz que um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Essa é a lógica do Evangelho. Jesus não venceu pelo grito. A vitória de Jesus se deu justamente quando ele passou pela paixão, consumando a sua obra redentora
e foi ressuscitado. Ele ressuscitou, vencendo a morte depois de uma aparente derrota, de um aparente fracasso. Ou seja, nesses momentos, a sensatez nos obriga a baixar o tom, a ser equilibrados. É verdade que, às vezes, quem quer conversar, quem quer dialogar, pode parecer mais fraco. Porque a lógica carnal é medir força com força. É fazer um jogo de tensões. Mas no Evangelho as coisas não são assim. Nós precisamos, muitas vezes, perder para ganhar, ou seja, ter a lucidez de reconduzir tudo para o plano do diálogo, da conversa. Isso acontece também na nossa vida. Jesus diz: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, é muito fácil ser contra uma guerra que acontece tão longe de nós. Mas como é difícil agir, viver contra as pequenas guerras que nós temos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos atitudes de força e queremos ganhar no grito, e nos queremos impor sobre os outros, e fazemos a nossa vontade prevalecer. Quantas vezes nós não queremos dar o braço a torcer e continuamos teimosamente nas nossas mesmas decisões. Me lembro uma vez de um certo cidadão que estava dirigindo e veio um carro na contramão. E ao invés dele parar, ele acelerou. E aí todo mundo começou a gritar dentro do carro e disse: tira esse carro daí. Ele diz: não, eu morro, mas eu morro certo. Quem está errado é o outro. É um doido. Porque se nós não temos flexibilidade, nós não podemos esperar que a vida seja inflexível conosco. Ou melhor, se nós não temos flexibilidade, nós não podemos esperar que a vida seja flexível conosco. Nós vamos bater de frente com o muro. Nós vamos reproduzir atitudes que são belicosas, que são exatamente o oposto do Evangelho. Ou seja, nós todos precisamos nos converter em certa medida. Nós todos precisamos nos corrigir das nossas teimosias. Nós todos precisamos ter o coração mais dócil, mais amoroso, mais pacificador, mais cheio de compaixão. Jesus diz que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, e não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más de seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. O que Jesus está dizendo é que as nossas palavras revelam o nosso coração. Elas são como que o fruto da árvore que somos nós. Se o início do Evangelho começa com uma advertência aos cegos, ele termina
com uma advertência a quem fala, aos faladores, aos loquazes. Ou seja, eu só conheço realmente alguém quando no dia a dia eu meço as suas palavras. Eu consigo escutar efetivamente aquilo que ele diz. A primeira leitura, nesse sentido, é muito certeira. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim um homem é provado em sua conversa. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. E é assim mesmo. É no falar que se revelam as intrigas, as fofocas, as murmurações, as alfinetadas. É no falar que as pessoas mostram o quanto elas são autopiedosas, egocêntricas, hipersensíveis em relação a si mesmas, mais trogloditas em relação aos outros. É nas palavras que se revela, na verdade, o nosso coração. E quando nós dizemos palavras, nós não estamos querendo dizer apenas discursos, nós estamos querendo também dizer aquilo que com as palavras se diz pelo nosso comportamento, porque, de fato, nós falamos muito mais do que o que a nossa boca diz. Nós falamos com os nossos olhares, com os nossos risos, com os nossos silêncios, com os nossos gestos, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Ou seja, quem se alegra com a desgraça alheia, quem não é grato com aquele que foi seu benfeitor, quem não tem consideração pelo valor que os outros têm em si mesmos, quem despreza o pobre, o fraco, o pequeno, quem passa pelos outros como um trator, revela que não é a árvore do Evangelho, que tem um coração verdadeiramente distante de Cristo. Não é como o seu mestre, não é como o seu Senhor. Semeia discórdia, revolta, incompreensão, tudo aquilo que Cristo efetivamente não veio nos trazer. Peçamos ao Senhor que nós não sejamos cegos. Muito pelo contrário, como diz São Paulo na segunda leitura, que nós sejamos firmes e inabaláveis, empenhando-nos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que nossas fadigas não são em vão no Senhor. Ou seja, por mais que nós pareçamos perder, que a vida pareça não compensar, que a fé pareça não trazer vantagem, que a caridade pareça ser um verdadeiro fracasso, que com o olhar fixo em nosso Mestre, nós possamos ser efetivamente seus discípulos, porque é justamente aí que atua a graça que nos liberta da lei, que é o aguilhão do pecado, que é o que nos conduz à condenação, como diz São Paulo na segunda leitura. É quando a bondade transparece em nós, com a liberdade da graça, que então nós entendemos que quem nos ressuscita é Deus. É Ele que faz o mortal ser revestido de imortalidade. Que o Senhor conceda, queridos irmãos, sensatez aos homens que dirigem as nações e a todos nós, para que dia após dia nós possamos dar frutos de bondade,
de justiça e de verdade.